E nesse vídeo eu vou falar sobre todos os tipos de gráfico que nós podemos utilizar para analisarmos ações, como linha, como Renko, como de Candle e muitos outros. Roda a vinheta. E nesse vídeo eu vou mostrar os 6 principais tipos de gráfico que os investidores utilizam para analisar ações. E vocês vão ver que cada tipo de gráfico possui uma informação diferente. Alguns possuem mais informações, outros possuem menos informações, mas todos os tipos são importantes para tomadas de decisões. Então é importante que você, investidor, conheça esses 6 tipos de gráfico e aprenda a utilizá-los a seu favor, para você saber o momento de comprar, o momento de vender, o momento de segurar ou qualquer outra tomada de decisão que você possa fazer. A ação que eu vou usar de exemplo é a Petrobras, então eu vou mostrar todos os 6 tipos de gráfico com a ação da Petrobras. E para mostrar para vocês os tipos de gráficos mais usados para se analisar uma ação na Bolsa de Valores, eu vou começar, obviamente, com uma ação de exemplo que é a Petrobras. O gráfico aqui é de 3 anos, como vocês podem ver. E o gráfico que eu vou começar a falar para vocês é o gráfico de linha, que é o gráfico mais usado para se analisar ações na Bolsa de Valores. Como que ele funciona? Ele basicamente sobe e desce de acordo com o preço. Ele não mostra mais nenhuma informação. Então, se o preço aumentou, o gráfico sobe. Se o preço diminuiu, o gráfico desce. Como se fosse um eletrocardiograma. Então, ele sobe e desce toda hora. E a única diferença desse gráfico é que ele pode ser verde ou vermelho. Então, aqui nós temos o tempo de 3 anos. Então, do lado esquerdo, que é onde começa o gráfico, aqui está um valor de 30,28. E na outra ponta está o valor de 36. Como está maior do que 30, o gráfico está verde. Se eu pegar aqui o gráfico de um mês, por exemplo, está vermelho. Por quê? Porque do lado esquerdo está um preço maior e do lado direito está um preço menor. Significa que em um mês a ação da Petrobras se desvalorizou. Só que se eu voltar aqui para 3 anos, mostra que em 3 anos o valor das ações da Petrobras se valorizou. Então esse é basicamente o gráfico de linha. Tá, ele simplesmente sobe e desce de acordo com o preço e dependendo aí do tempo que você está vendo o gráfico, ó, em um ano a ação se desvalorizou, então ele está vermelho. Então a única diferença que ele vai mostrar é se ele vai estar verde ou vermelho, mais nada. E agora vamos para o gráfico de área. Então nós vamos sair do gráfico de linha e vamos entrar para o gráfico de área. No gráfico de área, ele apenas pinta a parte de baixo do gráfico da cor que o gráfico é. Então, se o gráfico é verde, ele vai ser verde. Vamos voltar aqui para um mês que ele estava vermelho. Olha só, o gráfico vai ficar em vermelho. Então, é apenas isso. Só que, só de pintar, a visualização fica melhor, tá? Porque quando você está no gráfico de linha, você às vezes não percebe o quanto uma ação subiu. Mas quando você vai para o gráfico de área e pinta a parte de baixo, você percebe, olha só o quanto subiu em relação aqui, ó, o ano de 2023 aqui embaixo. Olha quanto ele subiu até 2025. Então, com a parte da área pintada, você tem uma visão às vezes melhor de quanto uma ação subiu ou, ao contrário, de quanto uma ação caiu. E agora vamos falar sobre o gráfico de linha de base. Quando nós clicamos aqui em linha de base, olha só, ele traçou uma linha aqui bem no meio do valor da ação. Como assim no valor do meio da ação? Ele pega o valor menor lá embaixo, pega o valor maior lá em cima e corta no meio. Então a parte de baixo está em vermelho e a parte de cima está verde. O que isso significa? Lembrando que esse é um gráfico de 3 anos, tá? Significa que em 3 anos a parte de baixo seria uma ótima opção de compra, porque o valor ele está baixo da média e a parte de cima o valor está alto. Tá? Muitos investidores utilizam esse gráfico da seguinte maneira. Vamos imaginar aqui uma empresa X que ela oscila entre 4 e 5 reais. Então, quando ela está abaixo de 4, eu compro. Quando ela está acima de 5, eu mantenho a minha posição. Ou se eu quiser vender para colocar o lucro no bolso, eu vendo. Então, nesse gráfico aqui de 3 anos, o valor está próximo de 29, quase 30. Mas se eu mudo aqui, por exemplo, para um ano, o gráfico já muda, olha só. Que seria, obviamente, um gráfico até melhor no caso da Petrobras como exemplo. Porque você tem aqui, ó, bastante subidas e descidas. Então aqui na faixa, ó, tá na casa dos 35 e alguma coisa, quase 36. Então, olhando esse gráfico agora de um ano, baixou para 35, eu compro.
subiu para 36, eu mantenho minha posição. Tá? Novamente, ele pegou o menor valor, o maior, né? O maior e o menor, e ele cortou no meio. Então, nesse gráfico, por exemplo, de um ano, a média é 35,80, por exemplo. Já no gráfico de 3 anos, a média é outra. Então, se você é um longo prazo, você vê pelo menos o gráfico de um ano. Então, a Petrobras caiu para 35, você compra. A Petrobras subiu para 36, você mantém. Ou se você acha que ela vai subir para 38, 39, 40, isso vai depender da sua análise. Aí você compra. Mas olhando o gráfico de linha de base, você sabe que ele está oscilando nesse meio termo. Ou seja, para baixo é hora de comprar, para cima é hora de se manter. E agora eu vou passar para o gráfico de Candle, que é o gráfico mais utilizado pelos investidores. Vamos clicar aqui em Candle e percebam que ele é totalmente diferente. Ele tem duas cores e tem muita informação, tá? Percebam que ele é bem diferente do gráfico de linha, né? Olha só. O que é o gráfico de linha? Ele liga os valores da ação. Então a ação bateu um valor e depois ele bateu outro valor. A linha vai ligar esses dois valores, tanto para cima quanto para baixo. E a linha tem uma cor só. Então no caso aqui está vermelha porque a tendência desse gráfico é negativo. Mas quando a gente passa para o candle, a gente percebe muito mais informação. Só para vocês terem uma noção aqui de uma comparação, essa queda aqui, ó, você acha que só teve uma queda. Mas quando você passa para o candle, você percebe que na queda teve duas altas, porque ficou verde, ó. Isso quer dizer o quê? Que a cor verde é alta e a cor vermelha é baixa. Ou seja, quando tem verde, a ação subiu de valor. Quando tem vermelho, a ação caiu. Esse já é um dado excelente. Então você percebe, por exemplo, aqui, que a ação não subiu de uma vez só. Ela teve as quedas, está em vermelho. Aqui a ação não caiu de uma vez só. Teve dois verdes aqui, então teve duas subidinhas. E agora eu vou mostrar para vocês o candle. Tá? Vou mostrar para vocês como que é, ou melhor, como que se analisa um candle. E para mostrar melhor como que você analisa um candle, eu vou aqui no gráfico de um mês. Então vocês já sabem que o vermelho é queda, o verde é alta. Só que o candle, olha só, ele tem um corpo e tem dois traços, um traço para cima, um traço para baixo. Vamos analisar o candle verde. Então, aqui embaixo é o preço onde a ação se iniciou. Aqui em cima é onde o preço da ação terminou. Ah, mas por que começa embaixo e termina em cima? Porque como é um candle verde, que é um candle de alta, o preço subiu. Se o preço tivesse caído, seria um candle vermelho. Então, como é um candle verde de alta, o preço começa embaixo, a ação se valoriza e termina em cima. Se fosse o candle vermelho de queda, a ação começaria com o valor aqui em cima e terminaria aqui embaixo. Ponto. Então você já sabe que aqui embaixo é onde o valor começa, e em cima onde o valor termina, e no vermelho é o contrário. O valor começa em cima e termina embaixo. E aí nós temos os dois tracinhos. Aqui significa que ele bateu um valor mínimo aqui no tracinho e depois aqui ele bateu um valor máximo. Ou seja, nesse candle, a ação começou nesse valor aqui embaixo, né, do corpo, chegou a desvalorizar, ou seja, esse foi o valor que começou a ação. No decorrer do tempo, a ação se desvalorizou até esse traço aqui, depois ela voltou, se recuperou, subiu até esse traço aqui e depois caiu voltando até o começo do corpo. Tanto que se eu deixar o mouse parado, percebam aqui, ó, abriu a 36,57, chegou a 37,30, tá aqui, ó, preço alto. Então 37,30 nada mais é do que o topo desse tracinho aqui. Depois o para baixo foi 36,47, ou seja, ela abriu a 36,50, que é isso aqui, chegou a cair um pouco para 36,47, por isso que tem esse tracinho aqui embaixo. E depois ela fechou em 37, que é aqui em cima. É assim que funciona. Então, nesse candle aqui, ó, verde, chegou a desvalorizar bastante, olha só. Ele ficou vermelho, só que depois no final ele voltou e ficou verde. Então, esse é o candle. Então, você tem várias informações. Você tem a informação da abertura, você tem a informação do fechamento, você tem a informação do valor mínimo e do valor máximo. E se no final das contas a ação se valorizou, o candle fica verde, e se o candle se desvalorizou, ele fica vermelho.
E agora então vamos passar para o gráfico de bares. Olha só, o gráfico de bares ele tem as mesmas informações do candle, só que ele é mais simples, tá? O candle tem esse corpo, né, que é o mais utilizado, só que o bares, olha só, ele acaba sendo mais simples. E tem investidores que preferem ele por ser justamente mais simples. Então, voltando aqui no gráfico de candle, nós temos o corpo do candle, né, e o traço para cima e o traço para baixo. No gráfico de bares é a mesma coisa, o traço para cima e o traço para baixo. Só que em vez de fazer um corpo de candle, nesse gráfico ele só põe um tracinho para a esquerda, um tracinho para a direita. Então o tracinho da esquerda sempre vai ser a abertura, né, o valor de abertura. E o traço da direita, o valor de fechamento. Então quando esse bar aqui ele for verde, sempre o lado esquerdo vai ser menor e o lado direito vai ser maior, porque ele subiu de valor. E no vermelho, ao contrário, né? O lado esquerdo vai ser maior e o lado direito vai ser menor. Então, se a gente comparar de novo com o candle, olha só, temos o corpo aqui. Aqui foi o valor que entrou, né? O valor de início, né? No caso. E aqui em cima o valor final. Quando a gente passa para o gráfico de bares, é a mesma coisa, ó. Começou nesse valor aqui, chegou a cair, né, aqui embaixo, depois se recuperou, subiu com o valor máximo aí de 37,35 e fechou a 37,30. Perceba aqui na legenda, ó, 37,35 alto, depois fechou em 37,30. Perdeu aí 0,05. Por isso que o traço aqui está bem próximo do topo, ó, tá? Porque ele teve uma subidinha e depois caiu. Já no próximo bar, o que aconteceu? Chegou a ser alto, ó. Porque o traço, né, o próximo traço ficou até acima do traço de fechamento. Só que o que aconteceu com a ação? Ela chegou a subir, com certeza, porque está lá em cima o traço, ó, de alta, só que ela caiu e fechou em baixa. Por isso que nós temos aí um bar vermelho e, como sempre, o lado esquerdo é o valor de início e o valor direito é o valor final. Então, tem muitos investidores que também usam esse tipo de gráfico porque ele é mais limpo, vamos dizer assim, né? Ele é tem mais áreas limpas aí, né? O gráfico aqui, ó, de candle, ele tem os corpinhos, né, que indicam, e a diferença, né, a principal diferença é essa, que no gráfico de bares não tem o corpinho, só tem o tracinho para a esquerda e o tracinho para a direita. E para finalizarmos, eu vou mostrar o gráfico que é totalmente diferente de todos esses que você já viu, que é o gráfico Renko. Olha só, ele não é mais linha, né, não é mais candle, ele é Renko, eles são vários quadradinhos. Eu vou passar aqui para um ano para vocês entenderem o que eu estou falando. São vários quadradinhos, tá vendo? Obviamente, verde subida e vermelho é queda. E eu vou mudar aqui para linha para vocês entenderem. Percebam que aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tem várias oscilaçõezinhas, ó, várias. Só que percebam que essas oscilaçõezinhas, elas não mudam muito o valor da ação. Não importa para aquele investidor de longo prazo, por exemplo. O que importa qual que é? É essa queda aqui, é essa queda aqui, é essa alta, é essa alta. Então isso importa para o investidor. Então por conta disso, quando nós vamos para o Renko, ele só vai mostrar de fato o que importa. Ou seja, quando realmente a ação está subindo ou quando realmente a ação está descendo. Tá? Aqui nesse programa, ele tem um valor X, que quando passa desse valor X, ele cria um quadrado novo. Outros programas você pode também colocar um valor. Então, por exemplo, imagina que uma ação aqui da Petrobras está 35, certo? Então, quando ela passar aqui, ó, para 35,20, ou seja, a cada 0,20, você pede para o gráfico criar um novo quadrado Renko. E cada menos 20, ele cria um quadrado vermelho. É assim que funciona. Ou seja, essas oscilações aqui, ó, que não interferem no investidor de longo prazo, exatamente como essas aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, também não interferem no investidor de longo prazo, o gráfico Renko é excelente, porque ele tira essas oscilações que às vezes pode atrapalhar o investidor e ele só vai realmente mostrar aquilo que interessa, ou seja, quando a ação realmente se valorizou e quando a ação está realmente se desvalorizando. E se você gostou desse vídeo, clique no joinha, clique no curtir, compartilhe com seus amigos, não deixe de me seguir e até a próxima.